chamar o nosso próximo convidado, que é um super parceiro nosso, meu mentor aí, tem minha total admiração, tá? Sempre uma parceria assim de vários anos no mundo das legal techs. E o Henrique Flores, ele veio falar hoje com a gente de mercado de gestão, assinatura e transações digitais. Ele é cofundador e gerente de produtos na Contractor, é ex-advogado, especialista em gestão de operações societárias e planejamento tributário, administração de empresas com ênfase em gestão do mercado financeiro e de capitais e design de interação, além também de MBA em gestão estratégica de negócios e marketing digital, branding e growth. O Henrique, assim como eu tateia aí várias áreas e acaba sendo esse profissional do direito que largou um pouco o direito. Deixa eu chamar ele aqui. Oi, Henrique, tudo bem? Olá, Carol, obrigado pelo convite. Satisfação enorme Nós estar que aqui com vocês agradecemos. hoje. E vamos compartilhar um pouco de conhecimento aí com o pessoal. Espero que todos gostem do assunto e da temática que está em alta também. Além, obviamente, né, do que foi falado de metaverso. Já vi que vai ter bastante coisa hoje sobre inteligência artificial, que são todos os assuntos que estão em alta, né? Com toda certeza. Eu posso compartilhar a tua tela aqui? Com certeza. Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Legal. Todo o teu espaço, Henrique. Obrigada. Obrigado. Vamos lá, então. Acho que minha tela ainda não está sendo compartilhada, né? Ainda não. Acho que agora sim. Essa Foi, aqui, né? Isto. Vamos lá, então. Maravilha. Feito, agora sim. Vamos lá, então. Acho que dispensa um pouco as apresentações, além de várias especializações. O mais importante, acho que é que vocês saibam que hoje eu estou atuando muito mais com design de interação e gestão de produtos digitais e vim trazer um pouquinho de panorama do mercado de gestão de documentos inicialmente, tá? Então, isso aqui são dados do período pré-pandemia, mas de fato não teve tanta evolução assim como a gente gostaria ou imaginaria que teria, mesmo com toda a questão de necessidade de transformação digital à vida, né, com a pandemia. Então, 96% das empresas ainda estão, né, em processos físicos e realmente tendo problemas com gestão documental e contratual, sobretudo, o que gera uma perda de receita significativa ano após ano. A gente está falando aí de cerca de 9,2% de perda de receita ao ano, segundo a The Global Contract Management Association, e também em outros dados da Price, a gente vê 215 mil dólares sendo perdidos por dia por conta disso, tá? Principalmente, sobretudo, né, nas grandes companhias e aquelas que a gente imaginaria que teria, né, um nível maior de gestão, mas que acaba não havendo. Adiantando um pouco aqui também em dados, né, segundo a Bain Company, a gente tem indicadores que podem remontar, além daqueles 9,2%, a gente consegue enxergar que pode ter até 25% de prejuízo da receita total anual dessas empresas por conta disso, tá? Por questão de gestão, de gerenciamento dessas transações digitais, dos documentos em formato digital, tá? A gente traz aqui também um último indicador não atrelado agora, né, a contratos, mas sim, né, ao judiciário. Então, houve, né, a gente viu
a digitalização do Poder Judiciário, pelo menos nos últimos 10 anos, eu tenho acompanhado na prática, né, que foi exatamente quando eu me formei, então eu já adentrei dentro de um universo de digitalização, né, do judiciário. Então, a gente vê isso acontecendo, mas ainda há muita coisa, né, por fazer, né? Então, aqui, né, dados, né, da Softplan trazendo um custo elevadíssimo ao ano, né, por conta dessa papelada toda. E a pergunta, né, que a gente faz é por quê, né? Então, a gente está em 2022 e está tão atrasado, né, com relação a isso. E repito, né, eu acho que não os dados, em que pese sejam pré-pandêmicos, a gente vive isso na prática, né? Das últimas 3 formações que eu tive, todas elas eu precisei mandar documento, diploma, RG, coisas assim, autenticadas por cartório, por correio. Então, a gente vê muito, né? Muitos segmentos, né? Muitas verticais atrasadas ainda em relação a essa temática de digitalização. Então, citando aqui como exemplo esse último, né, da gestão escolar e universitária, né, como um todo, tá? O motivo disso é principalmente, né, essa questão do processo ainda ser essencialmente físico e muito pouco definido nas empresas, o que gera uma grande fricção, sem dúvida nenhuma, por descentralização da base de documentos. A comunicação ela é fragmentada dentro das empresas, das companhias, e há uma falta de monitoramento e traqueamento contínuo, muito por conta disso, né, por ser ainda um processo essencialmente físico. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né, gestão por processos de negócio. Então, aqui um conceito antigo, mas muito pertinente, né, do Alberto Aschini, um doutrinador italiano, que ele traz essa questão do perfil corporativo. Então, muitas das vezes, o departamento jurídico, trazendo aqui só como um exemplo, ele pode tomar uma decisão totalmente baseada na questão técnica, na letra da lei, e sem uma visão holística, ele acaba, né, por impactar negativamente algumas áreas financeiras, de budget, de contingenciamento e etc., então, por isso, há uma necessidade, uma interligação entre todas as áreas da empresa. É uma empresa só, não são várias empresas, né, dentro de uma só. Então, nesse caso, a gente precisa entender esse comportamento, né, dentro do corporativo, em que tudo está interligado. Tá? Um estudo da Activate Networks, junto com o pessoal de Harvard, ele demonstrou que o departamento, né, de uma empresa que mais teve destaque em termos de alcançar os seus indicadores, os seus KPIs, foi um departamento específico de engenharia que se comunicou com todas as áreas. Então, a comunicação, né, em prol de um objetivo, né, de um indicador macro da companhia, ela é essencial. Você precisa se entender com os demais departamentos e ser um parceiro nessa estratégia, tá? E aqui a gente traz um exemplo disso, né, e muito claro que já é tratado há anos, né, por Kaplan e Norton, que são os fundadores, né, os criadores dessa ideia de indicadores de desempenho, que eles trazem muito isso dentro do manual alinhamento, realmente de ter essa comunicação entre as áreas internas da empresa, né, e aí eu trago um pouco dessa questão, né, de maturidade dentro do processo, um processo definido, com uma comunicação ativa, ser assíncrono também, né? Ou seja, na ausência de um colaborador, você tem outros colaboradores que, com base em alguma documentação, podem dar continuidade e não fica aquela sensação de algo público, né? Que de repente, o funcionário X está de férias e aí a gente não consegue atender plenamente porque tudo está na cabeça desse funcionário que está de férias, né? Então, aqui no Brasil, a gente ainda vê muito das empresas em estágio 1 e 2, né? E a gente vê a maior parte das empresas em nível 4 e 5, empresas alemãs, norte-americanas, multinacionais mesmo, que conseguem evoluir nesse patamar de maturidade em gestão por processos de negócio. E nesse sentido, trazendo sempre uma visão macro, né, de todos os controles, né, da companhia, então ter todas as métricas de forma bem transparente, né, para todas as áreas, né, para quem quiser, o colaborador que deseja acessar,
e um SLA, ou seja, essa comunicação que a gente falou anteriormente entre as áreas, é uma necessidade ímpar, porque você, de fato, precisa fazer com que a roda gire e com que as áreas se comuniquem de forma plena, né, e de forma bem atualizada, para que não fique travado entre as áreas, né, as entregas. Então, criar aqui, sim, né, os seus acordos entre áreas, para que você defina prazos, defina o formato de comunicação, centralize a informação em poucos sistemas integrados e não em muitos sistemas. E por que tudo isso? Porque a gente tem um sem número de relações acontecendo, né? Esse é um quadro para nortear, né, a implementação de compliance e governança corporativa. Então, a gente tem muitos stakeholders, a gente está falando dos clientes, a gente está falando do governo, a gente está falando dos colaboradores internos, a gente está falando dos fornecedores. Então, a todo momento, né, existem relações jurídicas sendo celebradas ali por parte, né, e essa interação acontece basicamente hoje, principalmente, né, com o período remoto, 24 horas por dia aí, ainda mais empresas que têm negócios aí pelo mundo inteiro, 24 horas por dia, gerando essas interações, tá? E aí a gente precisa falar um pouquinho de gerenciamento de risco. Então, aqui eu indico muito a ISO 31000, tá? Até existem manuais já jurídicos que nos levam para esse caminho, né, de entender o risco, não só por conta de transações e negociações de contrato, mas também internamente dentro das empresas, né, para que a gente possa atuar com compliance. E a exemplo disso, né, eu trago aqui a fase pré-contratual, setor de compras, né, suprimentos e a questão do background check. Então, você já tem esse processo, né, ele já existe muitas vezes, algumas vezes ele não é muito bem definido, então, para que você possa contratar um fornecedor, qual que é o checklist, né, de atividades que são necessárias, né, para que a gente possa atender plenamente aos requisitos e os padrões, né, de atendimento e de qualidade da companhia, né? Então, isso é natural, mas muitas vezes também esse processo não está definido, cada um faz de um jeito dentro da empresa, e a gente consegue trazer, sim, algumas métricas, né, além da ISO 31000, mas a RASOP ou a FEMEA, né, que são métricas são metodologias, melhor dizendo, de administração, para poder trabalhar com essa gestão de risco. Então, você usa palavras guia, você faz o estresse em cada uma das possibilidades e hipóteses do que pode vir a acontecer e trabalha isso, pode trabalhar diretamente nas cláusulas. Então, ainda na fase pré-contratual, para entender o que, de repente, como que pode se dar uma multa, quais são as causas, né, que podem gerar, criar essas hipóteses, trazer os casos concretos e criar matrizes de risco em Excel, utilizando a RASOP ou utilizando a FEMEA. Transformação digital, então, a gente passa a trabalhar, né, com gestor eletrônico de documentos, workflow, exatamente porque torna mais fácil lidar com toda essa seara, né, de relações jurídicas, toda essa seara de processos, pessoas envolvidas. Então, acaba que fica muito mais fácil se eu coloco dentro de um CLM, né, um Contract Lifecycle Management. Isso aqui já tem há mais de 20 anos no mercado, com certeza, né, global. Não é nenhuma novidade, mas ainda as empresas usam muito pouco isso, né? E quando utilizavam, usavam muito no âmbito realmente de relações internas ali da companhia, só no departamento, né? E não traziam isso para uma dinâmica colaborativa, que é o mundo que a gente vive hoje, é um mundo colaborativo. Então, você tem aí, né, comodato vencido, daí o equipamento é extraviado, as construtoras iniciam obras sem os contratos assinados, queimou um hardware, não tem backup. Eu mesmo estive, né, representando a minha empresa, vendendo para uma multinacional japonesa, alguns anos atrás. Eles disseram que não iriam contratar o nosso sistema porque eles não aceitavam nada em nuvem, né? E realmente você vê que eles passam por isso, né? Muita coisa de extravio de documento e caixa de papelão e etc. Então, onde tem risco, né? Será que a gente está falando só de uma questão de risco cibernético ou do risco de qualquer, né, colaborador, né,
mal intencionado, enfim, dá fim, né, em alguns documentos internos da companhia. Então, você de fato tem risco em todos os âmbitos, né? A cultura documental no Brasil ainda é muito informal, né, em todos os âmbitos, seja numa relação de consumidor ou numa relação de business to business, então entre as empresas. E aí a gente precisa trabalhar cada vez mais atentamente, né, como advogado, para poder estudar, né, se inteirar cada vez mais e entregar para o nosso cliente as melhores ferramentas, né, digitais. Então, hoje o advogado ele precisa sim ter uma visão holística para levar esse comportamento de processos e tecnologia para dentro do seu cliente. E assim ele consegue ser perene em mercado, né, perpetuar o seu escritório de advocacia, fazer um excelente trabalho dentro de um departamento jurídico, porque, né, ele está fazendo um trabalho que vai além só do escopo técnico jurídico, tá? Então, falando de assinatura digital aqui, ela é válida, né? Ela tem validade jurídica, ela tem eficácia, e você vê só a questão de grau, né? O grau que você tem realmente de eficácia probatória, tá? Então, você tem um contrato verbal, né? Ele é válido, né? Mas você vai precisar de algumas testemunhas para que realmente possa transformar isso, de repente, em algum título executivo através do seu processo pertinente, através do âmbito judicial, né? Então você tem essa escadinha e você vai até o nível dos cartórios, né? Em assinaturas por verdadeiro. Então, essa questão já ficou batida e já está muito clara, mas ainda tem advogado que acha que não, que tem que ir para cartório, como eu disse até nas minhas últimas 3 formações agora ao longo da pandemia, eu precisei reconhecer firma de diploma e etc., para que pudesse, de fato, acessar, né, um novo certificado, tá? Então, na prática, né, já teve advogada, né, de departamento jurídico que me questionou muito. Ah, não, mas veja, não, Pontes de Miranda e tal dizia sobre validade e eficácia jurídica. Não é a mesma coisa. Pontes de Miranda, infelizmente, já estava falecido, né, quando você começou a implementar no Brasil o ICP e todas as coisas relacionadas à certificação digital. Então, não tem a ver com isso, tá? A gente está falando de uma coisa bem mais recente. Eu indicaria a Patrícia Peck, que tem um livro também relacionado a isso. É melhor você ir para a literatura dela do que o Pontes de Miranda nesse caso específico. Então, aqui a gente não está falando do direito civil posto ali, a gente está falando de inovação e de coisas que aconteceram de alguns anos para cá, tá? Assinatura digitalizada, então, diferente do que pode ser uma assinatura digital, é uma mera imagem, né, uma rúbrica, e nada tem a ver com esse contexto todo de assinaturas eletrônicas, tá? Alguns conceitos que ela traz, inclusive, né, citando ela aqui: autenticidade, disponibilidade, integridade, confiabilidade. Tendo esses critérios, a gente chega a assinaturas que têm um grau de eficácia probatória legal, para que você, legal, ou melhor dizendo, né, para não usar o termo e confundir, né, mas um nível probatório suficiente, né, para você ter um título executivo extrajudicial, exatamente sem a necessidade, né, de ter que estar, inclusive, com testemunhas, né, dentro desse processo, tá? Então, aqui só um exemplo de como é uma hash, né? SH256, criptografia. Então, você tem esse conjunto alfanumérico que realmente mostra que aquele documento é um documento único e quais as partes assinaram, alguns registros de IP, pode ter geolocalização, hoje em dia com biometria também. Então, com isso, você consegue, enfim, de certa forma, ser mais objetivo, né, e ter mais performance do que ter que ficar passando por cartório, com certeza. Aqui um exemplo de verificador de autenticidade. Então, subir o documento, né, dentro de plataformas é importante para você verificar se aquele documento é o documento de fato original. Qualquer alteração, imprimir o documento, já vai ficar com um número de bits diferente, daí já vai gerar uma hash, né, um conjunto alfanumérico diferente. Então, realmente o documento digital ele precisa continuar no âmbito digital para que você possa averiguar essa
veracidade, né? Então, imprimindo o documento, ele vira uma mera cópia, tá? Muita legislação, né, nos últimos anos, em todos os âmbitos, seja da parte trabalhista, seja da parte de medicina, né, muita coisa está avançando nos últimos anos, então não tem mais discussão se vale ou não vale, tá? Vale, sempre foi válido desde 2002, quando saiu a legislação do ICP Brasil, já era válido, então não tem mais desculpa para os advogados não indicarem, né, para os seus clientes as assinaturas digitais e os contratos digitais, tá? Rapidinho passando por blockchain, só porque a gente vai concluir com a parte de transações, então, o que é mais importante a gente conhecer aqui, né, e outros palestrantes estão falando muito sobre isso, mas só para entender um contexto, né, então, do ponto de vista jurídico, um conceito muito legal é a validação sem intermediários, a substituição da confiança, então é exemplo do próprio cartório, né, a gente pode substituir ele nesse trabalho, banco e etc. Do ponto de vista de negócios, o conceito é uma rede segura para realizar transações e trocas de ativo em tempo real, e da tecnologia, ela é um grande banco de dados, né, com criptografia, com muito cálculo matemático, descentralizado. Então, assim como era o Napster, quando a gente baixava a música, a gente precisava que a pessoa que tinha uma cópia daquela música estivesse online, ou as pessoas, né, que tivessem cópias da música estivessem online, para que a gente pudesse baixar aquela respectiva música, tá? Então, para isso, a gente começa a adentrar em conceitos de identidade digital, registrar a assinatura, né, em blockchain, uma assinatura eletrônica digital, é legal também, né, é bacana, porque você permite uma marcação ali temporal para obtenção de provas irrefutáveis, e em se tratando de smart contracts, evoluindo mais um ponto, né, então o conjunto de códigos, né, autoexecutáveis dentro da rede de blockchain. Então, cito aqui exemplos, né, de contrato de locação em que você não tem mais a pretensão resistida, ou seja, não existe mais a inadimplência, porque já fica configurado naquele contrato, né, inteligente, que se não houver pagamento, você tira de uma conta escrow, né, e transfere esses respectivos valores entre wallets, né, entre as carteiras de criptomoeda. Então, você consegue trabalhar no espírito do fim da pretensão resistida, né? Então, conclui-se um contrato, né, uma entrega, uma prestação de serviço, você tem a respectiva contraprestação, tá? Aqui só um exemplo do que é um smart contract, né? Ele é um programa, ele é um código puro dentro da rede, né? De alguma rede que permita isso, a exemplo do Ethereum, né? Que é diferente do contrato gráfico. O contrato gráfico, ele nos traz, ou o ricardiano, ele nos traz muito mais uma informação para leigos, né? Para quem realmente não entende do código, para entender o que vai acontecer se eu executar essa programação, né? Então, como se fosse o front-end, exatamente desse back-end que está fazendo a programação em si, tá? Então, é como se a gente tivesse a resposta visual do que realmente vai acontecer ao clicar num botão, a fechar um contrato e etc. Para fechar o papo, então, a gente falou aqui muito sobre pessoas, a gente falou sobre processos, a gente falou sobre o documento, o contrato, a transação como um todo. É um mercado novo, né, recente. Quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, ele era de menos de 700 milhões de dólares, globalmente falando. Hoje ele já está chegando em 125 bi de dólares globalmente. Um crescimento bem interessante aí, ano após ano desse mercado, que é o mercado de gestão de transações digitais. Então, aqui a gente não está falando só sobre assinar eletronicamente, aqui a gente não está falando sobre o contrato digital, a gente não está falando sobre os antigos CLMs, né, os Contract Lifecycle Managements, a gente está falando do novo mundo, do que é colaborativo, de você fechar as transações em tempo real, de você conectar os contratos com blockchain, com os pagamentos, com a consequência financeira dele e não se limitar ao que era o antigo CLM com o SAP Ariba antigo, que isso era só o jurídico ou o departamento de compras que utilizava internamente para organizar os contratos da companhia. Aqui a gente está falando de uma relação bem mais ampla, de trazer o seu parceiro, cliente e fornecedor
para ter uma relação real-time, né, de total transparência e de negociação dentro da nuvem. Tá? Então, aqui a gente está passando por um terceiro step da transformação digital desse mercado, que vai além das assinaturas eletrônicas, da gestão contratual. A gente já está chegando num âmbito realmente de interligar todas as relações ali, todos os negócios jurídicos que estão sendo celebrados com o seu nascedouro digital, né, e a sua consequência financeira findando digitalmente, a sua troca de ativos findando digitalmente também, tá? Então, esse é o novo mundo, é isso que a minha empresa vem trabalhando nos últimos 2 anos, inclusive a gente lançou o CKPay, né, que é a parte financeira das transações contratuais, totalmente interligada, e é esse o futuro que a gente está prevendo aí, um futuro breve, né, para os próximos 2 anos, uma consolidação clara desse mercado aqui também para o Brasil, tá? Que já acontece lá fora, a gente está trazendo aqui para o Brasil, e isso é muito bacana, né? Então, o contrato nasce nativo digital e já tem todas as suas consequências digitais acontecendo da mesma forma, tá? Então, agradeço e fico aí também aberto, né, a perguntas, e, enfim, podem me encontrar nas redes sociais também, Henrique Flores, acompanhe as minhas postagens lá também, eu posto muito sobre esse mercado, tenho feito bastante artigo também, então é legal que vocês possam estar interagindo comigo também nas redes sociais. Muito obrigado. Henrique, excelente. A gente consegue ver o quanto também cada vez mais as áreas se interligam, né? Porque a gente fala de direito, mas ao mesmo tempo a gente fala de gestão, fala de pessoas, fala de tecnologia, fala. Enfim, eu acho que os profissionais de hoje em dia mais completos são esses que acabam navegando em todas essas áreas e principalmente entregando essas soluções para os seus clientes, né? Porque a gente tem, por exemplo, o mercado de contratos digitais que o advogado ele pode muito bem, inclusive, fazer disso um serviço para ele, né? Entregar isso não só como um benefício para o cliente, mas ser um novo serviço do escritório. Então, por que eu não vou botar isso como um produto no meu escritório de advocacia? Mas para isso ele tem que realmente navegar em todas essas áreas, entender e eu acho que por isso que o nosso trabalho aí é tão importante e eu ressalto de novo a minha admiração por ti e todo o trabalho que tu faz aí na questão das legal techs, né? Nós que nos enquadramos como ex-advogados, né? Porque a gente acaba indo mais para essa área do empreendedorismo, mas sempre querendo ajudar a nossa profissão e principalmente os nossos colegas a melhorar o dia a dia, a conquistar mais clientes, e, enfim, a tornar o direito aí mais acessível para todo mundo, né? Com certeza, Carol. E, de novo, eu acho que isso tem a ver com gestão, com processos, com pessoas. E a gente está falando que o advogado precisa não só da tecnologia, ele precisa dar um passo atrás para dar dois para frente, nesse sentido mesmo, né, de entender o que é o sucesso do cliente, o que é essa área que todas as empresas de tecnologia já utilizam, mas que os escritórios muitas vezes não têm, não sabem como funciona, ficam só naquela linha de comunicação, e-mail e telefone e WhatsApp, né? Mas não sabem o que realmente o cliente está precisando, de fato, quais são as necessidades, as dores dele lá na ponta. Então, eu sempre incentivei muito, né, o mercado jurídico a se conectar, né, com essas soluções para que tivessem um diferencial competitivo e pudessem permanecer, né, em mercado, né? A gente viu muitos escritórios aí deixando de existir nos últimos anos porque não conseguiram se reinventar, né? E passa não só por uma questão tecnológica, mas de se reinventar do ponto de vista também de processos, de gestão, de mindset, de inovação, né? Com toda certeza, com toda certeza. E eu acho que o profissional que tiver ligado nisso, né, tiver antenado em todas essas questões e se aprimorar nisso tudo, com certeza está um passo à frente de todo mundo, entregando esse diferencial, né? Até ontem mesmo eu estava falando com um advogado e ele me disse, olha, aqui no escritório eu não sou mais o advogado de antigamente, agora eu sou uma pessoa que tenta resolver problemas de forma criativa, não utilizando só do litígio dos processos, né? Então, eu acho que também esse mindset, essas novas
habilidades aí são extremamente importantes. E é o caminho que a gente deseja ver com as Legal Techs, né? Sem dúvida nenhuma, porque ninguém mais quer esse abarrotado de processos e essa indústria. E de repente trazer, né, para o advogado, nesse sentido, novos nichos, né, de negociações extrajudiciais, um compromisso maior dos advogados e da sociedade como um todo, para falar do preventivo, para falar do consultivo, ao invés de remediar, né, lá na frente. A gente sempre fala muito sobre isso, é um comportamento do brasileiro, e talvez lá fora também tenha um pouco disso, em que pese lá fora, né, tenha muito de common law, e a gente trata um pouco diferente, né, nessa seara, mas mitigar nessa essa quantidade de litigância que a gente tem, né, reduzir ao máximo para que a gente possa fazer com que o advogado seja, de alguma forma, né, possa contribuir mais com a sua capacidade intelectual para coisas positivas do que sempre para ser aquele cara que é visto como o administrador de custos, de contas, de coisas que já não tem mais volta, né, e ser visto como um gasto para a empresa. É isso que não dá para acontecer. Ele tem que ser visto, né, como alguém que vai trazer performance, que vai trazer dinheiro para dentro do caixa das companhias, né? Então, essa é a nova visão que a gente tem que ter do advogado para um sucesso na sua profissão, né? A gente teve uma pergunta aqui da Maria Alice, que ela perguntou para que possamos ter uma assinatura em blockchain, quais seriam os primeiros passos? Ela já existe, tá? Há bastante tempo. A Contractor fez uma POC em 2018, e hoje você tem, né, exemplo da Original Mai, por exemplo, que trabalha não só com a parte de contratos, né, mas eles trabalham muito bem há muito tempo com um cartório digital, né, para atas notariais, etc. Então, toda a validação dentro da rede da blockchain, ela acontece, só que ela não é tão, às vezes, né, tão instantânea quanto a gente gostaria. Então, a gente tem que fazer essa requisição para a rede, e a rede nos devolve, né, a validação conforme a gente paga. Existe uma remuneração da rede, a gente chama de gas, né? Então, é por isso que e é assim que a rede trabalha, né? Desvendando, né, os blocos, os cálculos matemáticos, para poder devolver a validação e ter esse registro dentro da rede. O que eu realmente acredito que falta e que faltou para a gente lá em 2018 foi um termômetro de mercado, um mercado mais educado para essa questão tecnológica. Então, você não tinha o brasileiro buscando soluções de repente com mais segurança, mas sim soluções mais imediatistas. Então, a gente moldou, né, todas as nossas soluções para que fosse algo mais célere. 2, 3 cliques você tivesse construindo a sua jornada de sucesso, né, dentro daquela tarefa. Então, a blockchain é mais paciência, é compreensão, educação e estudo. Aqui uma questão mais cultural do brasileiro para adoção, e uma adoção generalizada, né, e popularizar a tecnologia. A gente precisa de cada vez mais pessoas envolvidas nesse processo de educação de mercado. Exatamente. Mas eu acho que é isso, não temos mais dúvidas. Henrique, novamente, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que eu sempre aprendo, sempre é um aprendizado para mim, uma honra te ter aqui conosco. Queremos sempre, né, tua presença aqui também. E realmente admiro também muito a Contractor, o Bruno também, né, sócio aí, o que vocês construíram. E convido a todos, lembrando para vocês acessarem, a gente fez um botão ali na sala do evento que diz exposição de Legal Techs, para vocês conhecerem os serviços tanto da Contractor quanto das outras Legal Techs que são apoiadoras do nosso evento e que com certeza nasceram aí para mudar e facilitar cada vez mais a advocacia e os negócios, né? Henrique, muito obrigada, te agradeço. Eu que agradeço, e de repente, para o pessoal não ficar muito enjoado, a gente pode trazer, né, para as próximas vezes outras temáticas, né, de realmente tentar trabalhar um pouco além da tecnologia e trabalhar mais essa questão, né, de como o design, né, na prática, né, e a inovação
pode ali estar ajudando os advogados, né, além tecnologia, né, porque às vezes fica muito concentrado nisso, o advogado fica desesperado, não, tem que contratar ferramenta, e às vezes tem algumas coisas anteriores, né, um passo antes, para que ele possa se desenvolver, né, então fico super à disposição para a gente trazer outras temáticas e realmente agregar para o público aí do Linkley. Com toda certeza. Agradeço novamente e te esperamos para a próxima. Legal, muito obrigado. Até mais.